Algum tempo se passou. É difícil dizer quanto, pois a escuridão prevalece nesse lugar. Eu já tinha me acostumado um pouco com aquela rotina estranha. Vivíamos em um castelo abandonado. Quem terá sido o real governante daqui? Pois sei que não pertencer ao diabo. Eu sinto como se esse mundo fosse igual a outro qualquer, mas por alguma razão sua natureza se corrompeu e se tornou essa realidade inóspita. Só o que sei é que, bem atrás da arquitetura, há um abismo repleto de cristais espinhosos. Y me dizia que lá é tão fundo que a temperatura muda. Enquanto que aqui é normalmente frio, lá é insuportavelmente gelado. E que os cristais nada mais eram do que almas que ali caíram e ali ficarão para todo sempre. Se você cair e se prender nos espinhos, com o passar do tempo, você se tornará um deles. Uma péssima recomendação de suicídio para qualquer desesperado tão perturbado quanto eu. René, vem aqui. Eu tenho uma surpresa para você. Ele me interrompeu em meio aos meus devaneios. Debruçado na janela, eu olhava a chuva de sangue cair. Alguém tinha morrido. Novidade. Após um profundo suspiro desanimado, me retirei para saber o que aquele maldito sujeito queria desta vez. Tamanho foi meu susto quando deixei que me acompanhasse até outro cômodo daquele castelo negro que caía aos pedaços sobre nossas cabeças. Ectaterínia? Mas chamá-la não adiantou de muita coisa. Diante de meu olho arregalado e incrédulo, lá estava ela jogada no chão, com seus pulsos e tornozelos amarrados. Se sacudia numa tentativa vã de se libertar, mas o que me chocou foi a ausência de seus olhos. Y os destruiu usando seus próprios dedos. No lugar deles, apenas 2 buracos cheios de sangue, exatamente como foi comigo algum dia. Pela maneira com que agonizava em sua voz, não parecia ter língua também. Sangue escorria de seus ouvidos. Estava surda, cega e muda. Fosse outra pessoa qualquer, talvez eu não me impressionasse mais tanto assim. Mas, justo ela? Y me estendeu um cutelo velho de cozinha. Você sabe o que precisa fazer. Ou até isso eu tenho que te explicar. Não sei se pela aflição repentina, mas demorei a tomar alguma decisão. Eu virava meu olho para ela, para ele, para a arma, e assim eu fiquei por um bom tempo, enquanto inúmeras possibilidades passavam pela minha cabeça. Pensei em matá-la, pensei em fugir, pensei até mesmo em tentar matar o diabo, e me perguntei internamente, para quê? Ectaterínia não era a primeira e nem seria a última pessoa que eu veria morrer na minha frente. É claro, mas seria a segunda que mataria com minhas próprias mãos. A primeira vítima foi aquele gato. Não se faça de idiota. Eu não trouxe essa mulher até aqui pra nada. Mas por que ela? Por que tem que ser justo ela? Tantas pessoas por aí e você quer que eu... Não me diga que está com pena de quem quase tirou sua vida. Você não tem sede de vingança pelo que ela te obrigou a fazer? Eu não sou que nem você. Frustrado com a minha hesitação, ele acertou a parede bem atrás de mim com aquele cutelo imundo. Por pouco, aquela lâmina teria acertado minha cabeça. Meu coração pulsava tão forte que era possível ouvi-lo sem nem fazer tanto esforço para prestar atenção. Enquanto ele me encarava com aqueles olhos de ira, eu preferi por desviar meu olhar assustado para os lados. Eu era covarde demais para contrariá-lo naquele momento. Foi assim que aprendi quando é a hora certa de parar. Disse ele em um tom furioso. Escute aqui, humano insolente. Eu tive toda a paciência e boa vontade do mundo para te manter vivo até aqui.
Do contrário, eu... Ele pausou suas próprias palavras ao usar uma das mãos para me apertar no pescoço, mas sem usar toda a força que tinha. Eu já teria te rasgado em pedaços de carne para todos os lados. Eu estou te fazendo um favor. Por que tão ingrato? Você não pode me obrigar a matá-la. Mas você vai, mesmo que não queira. Olhe só para ela, agonizando e sem entender uma só palavra do que estamos dizendo. Se você é tão piedoso assim como parece, por que não acaba logo com o sofrimento desta pobre criatura? Agora, pega essa maldita faca e faça o que precisa ser feito. Ele me empurrou com violência contra o chão, quase em cima de Ecaterinha, que não tinha a mínima noção do que estava acontecendo ao seu redor. Jogou o cutelo para perto de mim e ficou me encarando com aquele semblante de revolta. Por algum tempo, eu pensei que, se continuasse hesitando e resistindo à sua tirania, irritaria Y o bastante para que ele desistisse de mim e me eliminasse de uma vez. Mas ele era tão persistente quanto eu. Para ser bem sincero, a impressão que tenho é que ele não era o único que me queria vivo. Havia mais alguém ou alguma coisa que intercedia por mim, fosse por bem ou por mal. Parecia como se o diabo estivesse fazendo um sacrifício enorme em não me matar ou fazer o que bem entendesse comigo. Quando se habita numa terra desolada, é comum perder-se em seus próprios pensamentos e se entregar à loucura. De uma forma bastante estranha, para qualquer um de fora compreender, Cemitéria contém uma espécie de consciência própria, que dizia para Y: veja essa criança, herdará o mundo e é seu dever guiá-la, não me desaponte. Pensando assim, eu pareço quase um anticristo. Não era como se eu tivesse outra escolha. Peguei o cutelo, me virei para ela e apenas fiquei observando. Ela gemia entre dor e angústia. Percebi que tentava dizer alguma coisa, mas a falta de uma língua que não cessava em sangrar de sua boca a impedia de formar sílabas mais claras. Suas mãos e pés já estavam roxos graças à falta de circulação de tão matadas que estavam. O longo cabelo, embaraçado e sujo de seu sangue e suor, escondia seu rosto, que eu preferia nem olhar. Rever sua forma meio humana e deformada de pele vermelha, com aquele pescoço e pernas alongadas, me serviu de combustível para pesadelos posteriores. Sonhos estes que nem me assombram mais ao acordar. A realidade é muito mais assustadora do que qualquer fruto da imaginação. A minha paciência está se esgotando. O que te impede agora? Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo. Não consigo. Você já esqueceu do que ela te fez? Claro que não. Lembra daquele fatídico dia em que, para não ter uma morte lenta e dolorosa, você teve que ser obrigado a dar-lhe prazer enquanto arrancava aquele feto usando suas próprias mãos? Você não precisa me lembrar. Então o que está esperando? Como eu disse antes, o ódio dá forças que nem sabemos de onde tirar. Lembro-me daquele dia como se fosse ontem, e não me orgulho nem um pouco disso. Ela, diante de mim, quase quebrando meu braço, só para se masturbar com ele enquanto eu era forçado a participar daquele ritual macabro entre o aborto de uma criança e estupro de outra. Lembro-me do sangue que saía de dentro dela e escorria em mim, uma sensação nojenta que espero nunca mais experimentar novamente em toda a minha vida. Y me ensinou a ser tão desgraçado quanto ele, mas tenho os meus traumas e prefiro manter distância de qualquer coisa que os desperte. Lembro-me do quão aflito fiquei para escapar daquele inferno, enquanto ela tentava me tornar refém de suas vontades doentias.
Por que eu deveria ter pena de alguém que me causou tanto mal e causaria ainda mais se pudesse? Quanto mais eu pensava sobre isso e relembrava das coisas hediondas que passei, mais eu apertava o cabo daquele cutelo em minhas mãos e mais eu desejava matá-la. Matá-la não, destruí-la. Fechei meu olho e me entreguei ao ódio que tinha recém-alimentado daquela criatura disforme. Golpeei-a repetidas vezes, sem descanso, e sem me importar com o quanto sofria. Enquanto Y transformava gritos em música para os seus ouvidos, eu sou mais o tipo que simplesmente ignora e segue em frente. Tanto faz se está gritando ou não, se está sofrendo ou não. Eu só anseio me aniquilar. Ectaterina se retorcia entre a vida e a morte, enquanto eu deformava seu corpo a cada golpe. Muito sangue escorria sobre o chão, e parte de alguns órgãos mutilados já estavam à mostra. Mas mesmo isso não me parou. Fui frio e indiferente durante todo o tempo. Quando eu cortei seu pescoço, estava certo que ela tinha morrido, mas mesmo isso não me saciou. Aquela violência gratuita só teria fim depois que me acalmasse. Golpeei sua cabeça até que destruísse seu crânio e a deixasse irreconhecível. Sentia-me enojado só de encará-la, por me fazer lembrar de seu sorriso perverso. Assim fiquei até não sobrar nada que restasse de seu corpo, além de sangue e órgãos fatiados. Sequer dava para olhar para aquele monte de carne moída e dizer que antes havia uma pessoa ali. Parecia um monte de iguaria crua para servir de alimento a algum animal. Corvos de olhos vermelhos atravessaram os vitrais quebrados e pousaram diante do banquete fresco. Não quis assistir. Já tinha visto demais. Lá fora, a chuva apertou. Estou orgulhoso de você, René. Devo admitir que você me surpreendeu. Eu não esperava que chegasse a esse ponto, mas veja só, você conseguiu. Meus parabéns, meu pequeno monarca. Por um lado, eu me senti aliviado por ter acabado com aquela criatura horrenda, eterna residente de meus pesadelos. Por outro, eu estava chorando. Lágrimas escorriam de meu único olho sem eu nem fazer tanto esforço para tal. Elas apenas escorriam e pingavam. Pensei comigo mesmo. Eu sou uma pessoa horrível.